sobre a palavra que vai ser pregada. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, como seus talmidins, estamos aqui, Senhor, como seus discípulos, prostrados aos seus pés, sentados, Senhor, diante da tua beleza e da tua sabedoria. Mestre, Rabi, amado, pedimos agora, Pai, que o espírito de conhecimento, espírito de revelação esteja sobre nós, possamos entender, não somente entendermos intelectualmente, de forma cerebral, mas possamos entender no nosso coração, e na nossa alma, e no nosso espírito, e possamos, Senhor, transformar o conhecimento de coisas tão simples em tremenda resposta, Senhor, de fé e de mudança de comportamento, mudança de pensamento, de metanoia, de mudança de rumo mental, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, e se existe alguma interferência de ordem espiritual, que o Senhor esteja anulando agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, nós estamos aqui numa série que nós vamos ficar até quando o Senhor determinar, né? Uma série em que nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus e algumas outras parábolas que estão também no Velho Testamento. Hoje nós vamos falar na verdade, uma parábola dividida em duas e uma história. Uma história não, um conselho ou uma afirmação que Jesus fez. A parábola é a parábola do tesouro escondido e a pérola de grande valor. Na verdade, são duas parábolas em uma só. E esse texto está em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Eu não sei se o pessoal da mídia colocou ou não. Sim, não. Então, os irmãos, abram suas Bíblias aí, seus tablets, seus celulares aí. Mateus 13, 44. Vai de 44 até 46. Nesse texto estão as duas parábolas. Na verdade, uma parábola que é em dois tempos. Aqui ele diz o seguinte, no versículo 44. Todos já acharam? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, 44. Presta atenção. Diz assim: o reino dos céus, é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. E aí no versículo 45, agora a outra. O reino do céu é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Eu quero que o pessoal da mídia deixe o outro texto em suspenso, que é Lucas 14, 26 a 33. Bom, irmãos, aqui o Senhor Jesus, é bom lembrar que Jesus ele costumava falar em parábolas. Ele contava histórias. Fala para o teu irmão assim: você gosta de ouvir histórias? Então você gosta de Jesus. Jesus ele contava histórias para as pessoas entenderem melhor. A forma que Jesus ensinava era assim: ele contava uma história e através dessa história você aprendia princípios profundos. A impressão que eu tenho, irmãos, é que Deus ele nos olha, ele vê a gente como crianças mesmo. Imagina, comparado com Deus, nós somos muito menos do que criança, né? Somos muito menores do que criança, muito mais com a mente muito mais limitada do que criança. E então ele usava as histórias para que nós possamos entender os princípios dele. E ele conta aqui, ele está falando aqui de dois tipos de tesouros. Um tesouro que é achado e que foi achado. Ele não foi buscado, ele não foi procurado. Conta a história aqui de uma pessoa que estava caminhando num campo, caminhando numa terra, e de repente ele
se depara, eu não sei se foi por ação do vento que descobriu ou um terremoto, eu não sei, ele não fala, mas a impressão que dá é que era um tesouro que estava enterrado, escondido, e de repente, por algum motivo, esse tesouro vem à tona. Era muito comum, irmãos, os dominadores, os imperadores, entrar nas nações, derrotar os inimigos e pegar todas as riquezas. E muitos soldados ficavam com uma parte das riquezas como pagamento pela sua luta. Então aquilo dava um ânimo para os camaradas guerrearem, porque eles receberiam os despojos da guerra. E muitos desses não podiam carregar aquele peso, porque muitas vezes era ouro, coisa preciosa. Aliás, foi achado um tempo atrás aí em Tessalônica, que é uma ilha grega, um tesouro de não sei quantas toneladas de ouro maciço. E estava enterrado. Alguém deu uma sorte de achar. E o que acontecia? Esse soldado, ele saía na guerra, tal, ele tinha o segredo, só ele não contava para ninguém, onde tinha guardado, de repente o camarada morria e ficava perdido. Era um tesouro que ficava perdido. E a história aqui, a parábola de Jesus conta que um homem estava andando e de repente ele encontra um tesouro. Só que era um tesouro muito grande e que se ele pegasse, e aquele tesouro estava numa terra de outra pessoa. Provavelmente era um homem muito honesto, porque se fosse outro, pegaria esse tesouro, ficaria na miúda. Ele raciocina o seguinte: esse tesouro tem que ser meu. Só que para ele ser meu, essa terra precisa ser minha. E o que ele faz? Ele procura o dono, vende tudo que ele tem, arruma dinheiro de tudo quanto é fonte que ele puder arrumar, vende talvez as próprias terras dele, tudo que ele possui, tudo que ele tem, se endivida, arruma dinheiro com esse, com outro, chega no dono dessa terra e diz assim: olha, eu quero comprar a sua terra. E de repente o dono diz assim: não, mas eu não quero vender. Não, mas dá um preço. Não, mas eu não estou a fim de vender, eu não estou pensando em vender. Não, fala um preço que eu compro. Aí de repente o camarada fala: quer saber? Eu vou dar um preço, mas vou chutar lá em cima, para ver se esse cara larga do meu pé. Aí ele fala assim: tá bom, então eu vou oferecer um preço. Não, peraí, antes de você oferecer o preço, ele chamava várias testemunhas, pegava as sandálias. Então me dê a sua sandália. Dar a sandália é como se o cara estivesse dando um cheque de que ele ia fechar negócio caso ele aceitasse. Então tá bom, vou dar a sandália, mas tá bom, o cara vai aceitar o que eu vou falar. Então tá, pode falar. É tanto. É tanto. Tá bom, aceito. E aí assim, ele vai e compra a terra. O cara é obrigado a vender, porque ele falou diante de todo mundo, colocou o chinelo lá, com o chinelo, a sandália, e agora ele adquiriu um tesouro. Essa história, essa primeira parte, fala o seguinte: muitos de nós estávamos nem aí. Fala para o teu irmão assim: eu não estava nem aí. Estava andando por aí, de boa, vendo o que a vida tem para oferecer. Está que nem aquela música do Zeca Pagodinho, né? Inclusive ele está na Bíblia do Denis. Tem uma Bíblia que ele tem lá que está o Zeca Pagodinho lá. Diz, deixa a vida me levar. Os caras é da quebrada, meu. Churrasco na laje e tal, né? Então, deixa a vida me levar. Eu fiz uma música há muitos anos atrás. Antes dessa música, eu diz assim na música: a gente foi levando a vida e a vida foi levando a gente para buracos que pareciam não ter fim. Vaziamente o coração, cansado de procurar uma saída, uma resposta, ali não dava para ficar. E Deus, olhando para o mundo, olhou para mim e me amou e me tirou do poço do lodo. Depois me deu um novo nome, me colocou bem junto aos seus, sua família, sua igreja. Já não existe solidão. E agora é só viver e, na verdade, caminhar. E essa verdade é Jesus Cristo, aquele que me leva ao Pai. Fiz uma música. Eu vivia uma vida
E muitos aqui viviam uma vida nem aí. Estava lá, de boa, caminhando. De repente começam a acontecer algumas coisas que vão te levando por aquele caminho. Muitas vezes uma perda, muitas vezes uma decepção, muitas vezes uma depressão, muitas vezes um problema de drogas, muitas vezes um problema de você agora ter muito dinheiro e continuar vazio, muitas vezes uma enfermidade. Eu não sei o caminho que te levou para essa terra. Mas de repente você encontrou com um tesouro. A pergunta que o Senhor trouxe para você responder nessa tarde é o seguinte: você realmente achou um tesouro? E se você achou um tesouro, o que você está disposto a fazer para tomar posse dele? Esse grupo aqui não entendeu, então eu vou tentar com esse aqui. Você realmente achou um tesouro? O que você está disposto a fazer para tomar posse? Esse não entendeu ainda não. O que você está disposto a fazer para tomar posse desse tesouro? Esse grupo aqui parece que está entendendo um pouco. Até que ponto você vai para adquirir esse tesouro? Essa é a pergunta. Pastor, que tesouro o senhor está falando? Eu não achei tesouro nenhum, não. Eu estou no maior sufoco aí, meu. Estou em maior dificuldade, estou com enfermidade. Meu pai é cachaceiro, meu filho não está não sei o que lá, está desempregado. Então, irmãos, eu não estou falando disso, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de vida eterna, estou falando de satisfação. Eu estou falando de que muitas vezes nós abandonamos a Deus para irmos atrás de pessoas, de carência afetiva, de dinheiro, de manutenção. Muitos de nós temos medo de passarmos necessidade, temos medo de não termos a anestesia de uma droga ou de uma bebida. Achamos que não vamos poder viver, não conseguiremos ser felizes sem aquilo. Porque a vida normal é isso, as pessoas têm que fazer isso, têm que se divertir com coisa que esse povo aqui não se diverte, né? Esses dias eu fiz um cálculo de a quantidade de festa que a gente vai no ano. Eu desafio, irmãos, qualquer pessoa do mundo ir em mais festas, em mais piscina, mais retiro, mais balada de madrugada, visita em casa. Eu desafio qualquer pessoa do mundo, comparando com pessoa aqui que é ativo, ter uma vida social mais ativa. Eu duvido e eu dó. Quantos dias por semana vocês têm atividades sociais aqui? Todos os dias da semana. Fala para o teu irmão assim: sequelita, que tem dia de folga, durante a semana, está com defeito de fabricação. Cara que tem tempo para ficar visitando outras igrejas. Quando eu vejo assim, ó, não sei o que lá, estamos aqui nessa igreja. Eu falei, esse daí está viajando. Não porque as outras igrejas são legais também, tem muito lugar legal para você visitar e tal. O problema é que não tem tempo, a gente não tem tempo. Que a gente está aqui, Senhor, gastando o nosso tempo, resgatando vidas. E esse ministério é aquele que te dá ferramentas. Lá no outro ministério eles têm um esquema deles. Então eu acho estranho. Presta atenção, qual o tesouro que você achou? Pastor, que esse tesouro está falando? Eu não estou sabendo que tesouro é esse. Eu vou falar para você o tesouro. Para você que ainda não caiu a ficha de qual tesouro que nós estamos falando. Irmão, em primeiro lugar, Ele te libertou do império das trevas. Fala para o teu irmão assim, Ele te libertou do império das trevas. Você acordava de manhã, você era obrigado a xingar todo mundo. A xingar o patrão, né? Quantos aqui acordavam de manhã eram obrigados a fumar um cigarro? Quantos aqui? Eu não era obrigado a nada, não era obrigado? Então, por que você fumava então? Sabendo que estava te matando.
Quantos que eram obrigados a ir para a biqueira quase todo dia? Levanta a mão. Quantos aqui eram obrigados a tomar uma cachaça? Quantos aqui, quando via, já estava tretando com todo mundo? Tem uns caras que tem que pôr um gesso no braço. Me libertou do quê, pastor? Você está falando que me libertou do quê? Você era escravo, velho. Hoje, então quer dizer que hoje eu não vou voltar nunca mais a fumar? Então, irmãos, a diferença do escravo e do livre é que antes você era obrigado a fumar um cigarro, você era obrigado a tomar cachaça, você era obrigado a tretar, você era obrigado a trair sua esposa, seu marido, você era obrigado, porque quem estava mandando em você eram os demônios. Hoje você até pode fazer essas coisas, você pode chegar a fazer essas coisas. De repente, dá uma vacilada aí. A questão é que você tem escolha hoje. Você pode dizer não. Fala o termo assim, hoje eu posso dizer não. Antes eu não era livre. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então ele te livrou, está em Colossenses 1,13 assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos livres. Outra riqueza que nós recebemos aí, sem a gente pedir, viu, irmão? Sem procurar. O reino de Deus é caracterizado por justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Algumas pessoas acham que o reino de Deus é comida e bebida. Algumas pessoas vão na célula para comer. Quem conhece pessoas que vão na célula para comer bolo quando eu terminar lá? É os pés de mesa. É os que ficam na beira da mesa. Quando acaba a reunião, não sobra para os visitantes. Está lá, é o mesmo. Quando é cachorro quente, o cara come 5. Fala para o teu irmão assim, aponta o dedo profético para ele dizer assim, ô rapá, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é comida nem bebida, é justiça, é paz, alegria no Espírito Santo. Você sabe qual é o símbolo do Espírito Santo? Quem sabe aqui, qual é o símbolo do Espírito Santo? Pombinha, ontem eu falei para as crianças. A pomba. Quando Noé, depois de 40 dias, 40 noites andando, ele percebe que tinha parado, a água estava baixando, ele abre a porta, a janela da arca e libera uma pomba. Ela vai e volta. Depois ele libera, passa alguns dias, ele libera de novo, ela volta e traz um raminho de oliveira. Está dizendo o seguinte, que agora o Espírito Santo está começando a agir naquela terra. E aí ele envia de novo. E aí vai, só que dessa vez a pombinha não volta mais, porque ela achou um lugar de descanso. O Espírito Santo é paz. A pomba representa paz. É o seguinte, quando você tem o Espírito Santo, você não fica desesperado por comida, você não precisa ficar desesperado por bebida, você não fica desesperado por sexo, você não fica desesperado por nada. O único desespero que você tem é por Deus. Eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, noia! Quando você está andando na rua, quem já percebeu? Tem uns camaradas que aí de repente você vê o cara passando assim, cara que até camarada teu, você conhece, ele nem vê você, nem cumprimenta você, está lá. Tá lá, com o pescoção para frente assim, bruxaço. O que é? Que ele está atrás? Ele está indo atrás de um tesouro, ele acha que ele é tesouro. Ele está indo buscar, irmãos, um prato de estrume para comer. E de repente agora, você está diante
de uma bandeja de ouro e com alimentos eternos. Presta atenção. A pombinha, ela só pousa. Fala para o teu irmão assim, a pomba só pousa. O Espírito Santo só fica em lugar que ele é bem recebido. Eu queria fazer um apelo aos pais em que estivessem fazendo reuniões diárias ou devocionais diárias na sua casa, com leitura da palavra, com oração e com adoração, e se possível, reteté, se possível, fervor do Espírito Santo. Porque ontem eu ministrei aqui para as crianças, e eu comecei a falar essa linguagem que eu estou falando, e muitas crianças ficaram assim, saber o que ele está falando. Alguns ficaram lá, tal, já sabia do que eu estava falando, sabia que eu estava falando do Espírito Santo, mas a maioria, eu percebi que não tem tido uma vivência de fervor, estão ouvindo seus pais reclamando, murmurando, e alguns nem trouxeram seus filhos no encontrinho ontem. Estão tão atormentados por demônios que nem conseguiram ter esse discernimento de que precisavam trazer. Você que não veio no encontrinho ontem, que não trouxe, você que tem filhos pequenos, chega para o seu líder, ele pede agora, vai dar trabalho para ele, fala assim, agora eu preciso do encontrinho para mim e para os meus filhos, porque aquilo não é um processo, aquilo precisa ser continuado. Fala para o teu irmão assim, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa. Nem tudo que um pregador fala nós gostamos, principalmente aquilo que nos confronta. Mas presta atenção, quando você é confrontado pela palavra, é sinal de que Deus te ama, é sinal de que você ainda é filho, é sinal de que Ele está cuidando de você. Então receba, pega essa bênção, pega essa bênção. Pastor, mas onde está o tesouro? Está aí. Primeira coisa, que o reino de Deus é justiça, paz e amor no Espírito Santo. O reino de Deus é inabalável. O reino de Deus é inabalável. Hebreus 12, 28 e 29 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Fala para o teu irmão assim, o reino de Deus, inabalável. O reino do Brasil é o quê? É o quê? Abalável. O reino dos Estados Unidos é? Os reinos da terra são? O reino de Satanás é? O teu reino é? Mas o reino de Deus é inabalável. Fala para o teu irmão assim do lado. Quando você estiver no desespero, quando você estiver na tribulação, lembre-se que o reino de Deus não está em conflito, não está em guerra, porque Ele é inabalável. Ninguém pode derrubar Deus. Apesar que muitos gostariam. Muitos demônios gostariam, e muitos seres humanos também gostariam, viu, irmãos? Por exemplo, rejeitar a doutrina de Deus é querer que Ele não existisse. Me fala uma coisa, vocês acham que esses filósofos do mundo, esses filósofos, são pessoas inteligentes ou pessoas burras? Intelectualmente falando, eles são inteligentes ou burros? São inteligentes. Agora, por que eles acreditam em duende, acreditam em explosão que surge? Doideira, né, meu? Imagina, o negócio explode, aí surge tudo perfeito. Que eu saiba, explosão só zoa com tudo. Aí os caras acreditam que teve uma explosão, pega uma bomba, imagina, joga essa bomba num ferro velho, explode tudo,
Aí o resultado da explosão é um Boeing 757 com tanque cheio e funcionando. Irmãos, um Boeing 757 com tanque cheio funcionando é infinitamente inferior a uma célula do corpo humano, uma célula. Em termos de tecnologia, em termos de precisão. Esses caras, eles entendem, eles conhecem tudo, mas eles acreditam no Big Bang. Acreditam que o ser humano nasceu do macaco. Olha para o teu irmão do lado aí. Vê se ele parece com um macaco. Não mesmo. Nada a ver. Tem nada a ver com macaco. Fala para o teu irmão assim do lado. Você é ser humano. Você nasceu conforme a imagem e semelhança de Deus. Você parece com Deus. Que nem a história de um camarada, de um professor cristão, e de repente ele falando assim, olha, alunos, existe a teoria da evolução e existe a verdade bíblica de que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, determinou um código genético e todos nascem baseados nesse código genético. Aí um aluno falou assim, professor, eu estou com um problema aqui, porque lá na minha casa o meu pai ensinou que nós somos descendentes do macaco. E aí? O professor falou assim, olha, me desculpe, mas eu não vou me meter nesse tipo de assunto, porque é assunto de família. Se o teu pai fala que lá vocês são descendentes de macaco, quem sou eu para dizer ao contrário? Eu sei lá o que andou acontecendo nessa família. Eu sei lá. A questão é o seguinte, que eu sou descendente de Deus. Eu sou filho de Deus. Agora, filho e herdeiro. O reino de Deus é um reino inabalável. As pessoas acreditam em tudo. Acreditam em evolução, mas não acreditam. Por que eles não acreditam? Porque eles têm medo de os seus reinos serem abalados. Porque o reino deles é abalado com um argumentinho desse bobo que eu falei agora. Quem conhece um pouquinho de regra genética sabe que é impossível um ser gerar outro tipo de ser com código genético diferente e depois ter descendentes férteis. Toda pessoa que nasce com desvio genético, em geral, ela é estéril. Por isso que o mundo não é cheio de monstros. Porque senão, se fosse assim, seria cheio de monstros. Então, um ser gera outro segundo a sua espécie. Isso é regra genética. Uma simples aula de genética já comprou. Mas não, eles preferem acreditar. Por quê? Porque se eles pudessem arrancar Deus do trono deles, eles arrancariam. Se eles pudessem abalar o trono de Deus, eles abalariam. Se eles pudessem tirar Deus da jogada, eles tirariam. Porque Deus é o que impede de eles continuarem ou aumentarem os seus projetos malignos. Porque o coração deles é um coração mau. Diante de um servo de Deus, todo mundo se abala. Se você fala que você é macumbeiro, se você fala que você é idólatra, se você fala que você é budista, ninguém fala nada. Mas se você fala que você é um servo de Jesus, um seguidor ardente de Jesus, aí você vai ter confusão. Aí você arrumou confusão. Aliás, a crentofobia é uma realidade. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Outra alegria, outro tesouro que nós achamos sem a gente pedir. Deus prometeu que seria encontrado por pessoas que não estavam procurando. E aí, irmãos, provavelmente pessoas da sua família também vão encontrar, pessoas que você ama, amigos seus também vão encontrar Deus, mesmo não procurando Deus. Isaías 65:1 diz assim: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam, e uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Amém?
Aqui nós estamos falando de um tesouro que vocês acharam. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A Jéssica veio aqui, ela trouxe um testemunho sobre uma bênção que ela recebeu, porque ela descobriu um princípio da aliança com Deus, princípio do voto. Mas deixa eu falar uma coisa. O maior tesouro que uma pessoa pode achar é encontrar tudo isso que eu falei aqui, o reino de Deus. Porque por causa do reino de Deus que ela pôde tomar posse de outras coisas. O problema é que as pessoas procuram primeiro as outras coisas e depois perdem a noção do que é o reino de Deus. Você não procurou o reino de Deus e o reino de Deus te achou. E só isso, irmão, era suficiente para você passar o resto da tua vida pulando, dançando, chorando, gritando, adorando, espalhando essa bênção para todo mundo. Quantos aqui já viram jogadores de futebol, quando estão ficando bem de vida, o que eles falam quando eles são entrevistados? A maioria fala isso. Assim, agora eu vou ajudar minha família, sim ou não? Quantos já viram, assim, eu vou ajudar minha família? Que agora o cara está ganhando tanto dinheiro, que ele não conseguiria gastar tudo aquilo. Então ele pensa em começar a ajudar os outros. É um camarada que encontrou uma veia na vida, um tesouro, e agora ele quer espalhar. Então, se você é aquele que encontrou realmente o tesouro, saiba disso, você não procurou, mas ele foi achado porque Deus colocou na tua frente. Colocou aquele líder, colocou aquela pessoa para te convidar para o encontro, para te trazer hoje aqui. Então você encontrou um tesouro. Então faz assim, pega assim o tesouro, faz assim, ó. Diz assim: eu tomo posse desse tesouro e estou disposto a fazer tudo possível para tomar posse desse tesouro. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa, só vai fazer tudo o que precisar fazer para tomar posse do tesouro aquela pessoa que reconhece que aquilo é um tesouro. Você pode estar diante de uma barra de ouro, mas se você não souber que aquilo pode comprar, você pode desprezar ela. Amém? Então, algumas pessoas, não fique bravo com pessoas que desprezam a barra de ouro. Não fique bravo com as pessoas que desprezam a Deus. Não fique bravo com as pessoas que desprezam as coisas infinitas, porque elas ainda não receberam revelação. Escuta o que eu estou te falando. Elas não sabem o valor das coisas. Que se soubessem, não ficariam colocando Deus na balança. Não ficariam achando que tudo está pesado, tudo está caro, tudo está longe. Quando você vê uma pessoa dizendo: é muito longe, é muito caro, exige muita dedicação, saiba que essa pessoa não recebeu a revelação inteira. Eu estou dizendo inteira porque talvez recebeu uma parte da revelação, do valor do que ela está diante dela. É por isso que você vai ver na Bíblia pessoas, aliás, os 11 apóstolos de Jesus, todos eles morreram assassinados. Todos, com exceção de João, que morreu velho, preso numa ilha, a ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. Todos morreram assassinados, e assassinados de forma violenta e cruel. Não foi assim, o cara estava andando, levou uma flechada e morreu, não. Todos os 11 discípulos de Jesus foram assassinados, e antes de morrerem foram judiados, foram maltratados. Pedro, segundo a história, morreu crucificado. André morreu, André morreu flechado numa cruz em X, por isso que a cruz de Santo André é um X. O símbolo de Santo André é um X, por causa da cruz de Santo André. Santo André morreu numa cruz em X. E todos morreram, alguns foram cerrados ao meio. Agora me fala, por que esses camaradas e todos eles receberam a oportunidade de dizer: eu nego Jesus. Nega Jesus agora, que a sua vida vai estar livre. E eles davam risada, eles falavam assim: mas como que eu vou negar?
o que eu vi, o que eu presenciei. Eu vi aquele homem andando sobre as águas, eu vi aquele homem curando enfermos. Eu fui transformado por ele. Como que eu posso negar aquilo que eu tenho visto e presenciado? E eles foram mortos, irmãos, porque encontraram valor. O apóstolo Paulo entrava numa cidade, ele era surrado. Ele entrava em outra cidade, ele era surrado. E ele não parava. Ele só parou quando prenderam ele, quando ele morreu, decapitado. Ele só parou de pregar, porque mesmo dentro da prisão, ele ganhava pessoas para Jesus, mesmo dentro da prisão. O que faz pessoas fazerem o que fazem? O que faz uma pessoa vir 15 para 1 numa igreja? O que faz um homem largar tudo, deixar tudo e seguir a Jesus e não pensar mais em nada? Colocar família. O que faz, que nem o Rodrigo e a Amanda que estão indo, o Rodrigo e a Patrícia e a Rebeca que estão indo para... Ô, Rodrigo e a Amanda, cadê? Os próximos, né? O Rodrigo e a Patrícia e a Rebeca, que no meio de um culto que eles não estavam sabendo de nada, eu falo assim, levanta, o Senhor está enviando vocês para um lugar de seca, um lugar de carência, onde vocês pregarão o Evangelho. E ele disse, eis-me aqui. Trabalha no Diário do Grande ABC, trabalhava até sexta-feira, no Diário do Grande ABC. A empresa estava pagando faculdade para ele. Futuro brilhante pela frente aqui. Só que o futuro agora dele não é mais brilhante. O futuro dele agora, o futuro dele é eterno, valoroso, porque ele achou um tesouro e ele está disposto a trocar qualquer coisa pelo esse tesouro. Ele é fanático? Não. Ele é sábio. Fanático, meu irmão. Vou falar quem é fanático aqui. Fanático é um camarada que mata outra pessoa por causa de joguinho de futebol. Fanático é uma pessoa que gasta tudo que tem e vai lá no Japão assistir um campeonato de Araque lá com 5 jogos. Isso é fanático, isso é louco. Agora uma pessoa que abandona tudo, a sua vida, a sua parentela, para pregar o Evangelho e para tirar pessoas de uma vida de miséria e de mediocridade, oh Jesus, e ainda salvar eternamente, isso não é fanatismo, isso daí é sabedoria. Formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Mas também tem a outra parábola, a da pérola. Essa pérola, naquela época que Jesus contou a história, pérola era como se fossem os diamantes de hoje em dia. Os diamantes de hoje em dia. Ele diz assim que uma pessoa buscava uma pérola. E o dia que ele encontrou essa pérola, porque ele buscava, finalmente ele encontrou essa pérola de grande valor. Ele também fez tudo, vendeu tudo que tinha e... Olha o que ele diz aqui. O reino dos céus é também semelhante ao que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Naquela época, os reis, as pessoas ricas, elas pegavam pérolas, dissolviam a pérola dentro do vinagre e usavam e bebiam aquela bebida para dizer que eles eram ricos até por dentro. É idiotice, mas é verdade. Eu fui pesquisar e achei esse absurdo aí. Mas essa pessoa era uma pessoa que negociava e sabia o valor. E aí ele procurava. O texto não fala claramente isso, mas eu queria estabelecer um valor para vocês. Irmãos, aquele que encontrou sem procurar é o valor da salvação. É o valor, porque nós realmente éramos mortos, nossos delitos, não tínhamos consciência do que estávamos fazendo. Mas agora nós estamos salvos. Quantos salvos que nós temos aqui? Quantas pessoas que nasceram de novo? Então agora, irmãos, que é essa pérola que você deve procurar? É o envolvimento com Deus, sabedoria com Deus e a fé. Agora, irmãos, já temos a Deus, só que agora eu quero passar por todos os processos e subir todos os degraus. O Senhor tem revelado para essa igreja, se revelado para nós,
uma espécie de plano de carreira. Antes nós éramos perdidos. Fala para o teu irmão assim, antes nós éramos perdidos. Agora Deus nos reconciliou com Ele. E somos salvos. Então, tem pessoas que são perdidas e pessoas que são salvas. Aqui provavelmente deve ter um ou outro perdido. E aqui tem bastante gente que é salva. Só que ser salvo faz parte do primeiro degrau na caminhada cristã. Porque Jesus é teu Salvador. Mas agora, você é discipulado, a pessoa vai te ajudando, o teu líder, o pastor vai te ajudando, e aí ele vai te levar a você a ser servo de Deus. O salvo, irmãos, aquele que é salvo, ele não está nem aí. Ele quer ser, por exemplo, se tiver uma festa de aniversário e tiver alguma programação espiritual, ele vai na festa de aniversário. Por quê? Porque ele acha mais importante. Ele é salvo. O que é o salvo? O salvo é aquele camarada que estava se afundando no mar, chega um navio, joga uma boia para ele, traz ele para o navio, e o que ele quer? Ele quer uma sopinha quente, ele quer uma roupinha quente, ele quer descansar, ele quer se curar, ele quer ficar de boa. Não adianta os camaradas falarem assim, agora vai e salva os seus companheiros que estão lá também. Não, ele não está, porque ele é salvo. Só que depois de um tempo que ele já tomou a sopinha, fala teu irmão, já tomou a sopinha? Já se aqueceu? Já está curado? Já fez encontro? Já começou a escola, a capacitação de ensino? Já passou? Então agora, meu irmão, agora está na hora de você ser servo. E aí você aceita Jesus como seu Senhor. Esse aí que aceitou Jesus como Senhor, os pastores gostam muito deles, porque são os camaradas que trabalham, que faz as coisas, que não tem tempo ruim. No começo eles até fazem meio forçado as coisas, mas como eles são servos, eles acabam fazendo. Depois eles pegam um gosto, e aí alguns pegam tão gosto que querem ficar fazendo, e acham que está bom também. E aí eles ficam estagnados no serviço e não vão adiante. Pastor, mas tem degrau acima. Opa! Próximo degrau, amigo de Deus. Fala para o teu irmão assim, amigo de Deus. É aquele camarada que serviu a Deus, e teve um momento no meio do serviço de Deus, que ele tinha que tomar decisões, ele tinha que lidar com gente endemoniada, ou com situações endemoniadas, ou com lugares endemoniados. E aí, se ele não começasse uma amizade boa com Deus, ele ia se dar mal. Então ele começa a perguntar, Deus, o que eu faço agora? E Deus faz assim. Só que como ele não é amigo, ele não sabe ainda a voz. Então ele começa a tentar ficar íntimo de Deus para poder ouvir a voz de Deus. E agora ele começa a entender a voz de Deus. Ele começa a ouvir, tá bom Deus, então eu faço assim, eu me recuo, eu vou lá, eu falo, eu me calo, entendeu? Então ele começa agora a ser amigo de Deus. Como Abraão era amigo de Deus. Deus quando chega para Abraão e fala assim, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão fala assim, uau, o Senhor está falando para mim isso? E aí Deus fala assim, lógico, você acha que eu não contaria as coisas para o meu amigo? Quantos aqui gostariam de ser amigo de Deus? Só que para você ser amigo de Deus, você primeiro precisa ser servo de Deus. Pessoa que dá bonde no serviço, como vai ser amigo? Se nem no serviço você não está bom, como que você vai ser amigo se você não é nem no serviço você vai? E aí depois que você é amigo de Deus, você é tão amigo de Deus que você reconhece a voz dele. E aí como amigo de Deus, porque o tempo todo ele fala, filho, mas como você não era amigo de Deus, você era só escravo, servo, então você fica a qualquer momento disposto a ir embora, a qualquer coisa me chateia, qualquer coisa eu fico mal, qualquer coisa não sei o quê. Agora você é amigo, e como amigo Deus, ele começa a te falar, filho, e você começa a ouvir, fala assim, é isso mesmo, você está me chamando de filho? É, filho. Eu sempre te chamei de filho, só que você não ouvia, porque você era escravo. Agora ele começa a entender a voz, e ele fala assim, eis-me aqui. Ou seja, ele começa a responder como filho. Pronto, ele agora é filho. Pastor, mas aqui na CQL eu já estou na posição de pai, eu já tenho discípulo eu já lidero uma célula. Então, o problema
que há uma discrepância. Muitas vezes você está na posição de pai, mas a tua situação é de escravo ainda. Esses grupos, nenhum dos dois entendeu nada que eu falei. Muitas vezes você está na posição de pai, mas você ainda está na situação de escravo. O que eu tenho que fazer? Pastor, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer, meu irmão? Você tem que sair da condição de servo e agora continuar a sua caminhada cristã sendo amigo de Deus. Como diz a canção, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não vos chamareis mais de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe o que o Senhor quer, mas o amigo sabe. E aí agora como amigo, você agora vai descobrir que você é filho, e você agora como filho, você é herdeiro. E como herdeiro agora, você agora tem um DNA de Deus, e agora sim você pode ser pai. Pastor, pergunta assim, pastor, qual posição você está? Eu estou na posição de pai. Agora pergunta assim, pastor, qual a situação que você está? Eu estou na situação de amigo. Eu tenho que reconhecer. Tem alguns camaradas que eu estava falando assim, eu sou pai. Não, irmãos. Eu não sei, não sei, né? Amém. Se você diz que você é pai, eu acredito em você. Mas se você falar que é pai, aí eu olho em volta de você, porque um pai tem multidões. Pastor César é pai. Alguém que tem unção de pai, sim. Quem é apaixonado por Deus? Quem é apaixonado por Deus? Então me mostra através do que está acontecendo na tua vida no dia a dia. Quem é servo de Deus aqui? Quem é servo de Deus? Então mostra através do serviço. Não me mostre nada, mostre para Deus, mostre para você mesmo. Aí como um filho você pode ser. Então, irmãos, essa é a pérola. É aquilo que você sabe que tem valor. Qual é a pérola que você deve ir atrás? Eu falo assim, a pérola que o pastor está me propondo agora é ser pai de multidões. Pastor, mas eu sou mulher, eu tenho que ser pai. Então, você mulher também tem que ser pai. Aliás, eu quero terminar essa palavra agora. Eu quero meditar. Eu queria que o pessoal da mídia colocasse esse texto, Lucas 14, 26 a 33. Lucas 14. Eu não sei se está na mesma... Então eu vou ler o que está aqui. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qualquer de vocês que quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce, não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Fala para o teu irmão assim, segura essa bênção. Na minha versão aqui está, versículo 26, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que eu propus aqui, nesse tempo que eu falei com vocês, é que vocês
Abram mão. Aborrecer aqui não é ficar enchendo as paciências. Esse aborrecer aqui, ou não amar, não quer dizer que você vai deixar de amar. Não está querendo dizer que você vai ficar perturbando. Aqui está dizendo assim, aquele que não estiver disposto a contrariar, qualquer um que seja, não pode ser meu discípulo. Pastor, o que quer dizer isso? Contrariar meu pai. O que quer dizer contrariar pai? Pai é aquele que determina o código genético. Quando fala de pai, de paternidade, está falando de descendência. Está dizendo assim, aquele que não romper com as maldições do passado, aquele que não quiser romper com aquilo que a tua família te ensinou de errado. Tua família te ensinou a ser materialista, tua família te ensinou a ser violento, tua família te ensinou a não gostar de estudar, não gostar de ler, a tua nação, a tua família como nação te ensinou a não considerar Deus como alguém importante. Então, se você não romper com teu pai, aqui no sentido, se você não romper com teu pai, com a tua descendência, você não pode ser discípulo de Jesus. Como você pode ser discípulo de Jesus e continuar filho de Adão? Como você pode ser discípulo de Jesus e discípulo de Satanás? Ninguém pode servir a dois senhores, nem a Deus nem a Satanás, e muito menos a Mamon, se você era materialista. Mas aqui também fala, quem não aborrecer a mãe. Pastor, tudo bem, a gente pode aborrecer, agora a mãe a gente não vai aborrecer não. Eu não vou aborrecer minha mãe. Aqui está dizendo o seguinte, não está dizendo para você ficar perturbando tua mãe, repito. Aqui está dizendo assim, aquele que não estiver disposto a romper com as coisas de mãe. Quem é a mãe? Fala assim, mamãe. O que é mamãe? É a tendência que nós temos de sermos chechelentos. Essa é a palavra. É a tendência que nós temos de ser folgados. Que tem moço aí, que já está na idade de começar a ajudar em casa e fica lá na jugular da mãe. Não sabe lavar uma louça, não sabe... Mãe, cadê minha calcinha? Que ridícula. Mãe, esse bife está muito mal passado. Tá, pega o prato. E aí chega na igreja, vai agir também assim com o líder. E aí, meu irmão, faz isso com o seu líder. Faz assim, você nem passou por mim, nem me ligou. Falou, se liga, velho. Você é florzinha agora, meu? E se for menina, meu, põe uma mulher nesse corpo aí, rapaz. Tem gente que é dodóizinha. Aí quando está dizendo assim, não romper com a mãe, é você o seguinte, pega esse cordão umbilical e corta ele. Passou da hora de você agora fazer as coisas com a tua motivação. Não precisar do líder ficar te arrastando. O cara fica esse cordão umbilical na mão, tentando plugar. Eu sempre falo disso aí. Cadê? Aí, lógico, vai achar um irmão que vai falar, vem aqui, eu vou cuidar de você. Aí ele, pluga no irmão. Aí o irmão ajuda, tal. De repente chega gente nova. Aí o irmão começa a dar atenção para o novo. Ao invés da pessoa ajudar o novo, não. Ele fica, eu vou procurar outro líder que dê atenção para mim. Esse grupo aqui não é para esse grupo, é só para esse grupo aqui, essa palavra. Ou é para esse grupo também? É para esse grupo? Olha para o teu irmão do lado assim, fala para você assim, para de encher os pacovados do seu líder. Começa agora a dar os seus pulos, rapaz. Você já está salvo, você tem todas as ferramentas, você tem a palavra. Começa agora, dá os seus pulos. Quem não aborreceu o pai e a mãe. E a mulher. Aqui, irmão, a mulher aqui. Aborrecer a mulher. O que é aborrecer a mulher? Pastor, nisso aí eu estou craque. Isso aí eu sou profissional. Aborrecer minha amiga. Aliás, minha mulher vive aborrecida comigo. Não é isso não que Jesus está falando. Sabe que Jesus está te
ensinando, está te aconselhando a aborrecer sua esposa? Você é doido, rapaz. Mas está dizendo o seguinte, que você como sacerdote, homem, aí homens, e moços solteiros também, vocês um dia serão pai de família. Está dizendo o seguinte, está sobre os nossos ombros, os homens, quando estarmos casados, tratarmos as nossas esposas como ovelhinhas, como aquilo que tem que ser cuidado. E muitas vezes, para nós cuidarmos, nós precisamos aborrecer, sim. Porque muitas vezes, irmãos, a mulher, ela tem uma tendência, ela ouve muito Deus, porque mulher é sensível. Mulher, na Trindade, ela é comparada com o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, na família. Você sabe disso, né? Que a família foi construída baseada na pessoa de Deus. Imagem e semelhança é isso. Qualquer dia eu explico melhor. Então, ela é a parte delicada. Ela ouve melhor Deus, ela é mais sensível a Deus. Tanto é que mais mulher procura a Deus. Primeiro as mulheres em geral procuram a Deus. Mas deixa eu falar, elas tanto ouvem mais fácil Deus, como tanto ouvem mais fácil o cão também. Porque na Bíblia, a Bíblia fala que quem ouviu primeiro, o diabo foi a mulher. E você como homem, precisa ser aquela pessoa lúcida e dizer assim, não, isso aqui está fora da palavra, eu não vou seguir. Algumas mulheres tiram o cara da igreja, presta atenção. Uma mulher quando cisma de tirar um maluco da igreja, ela acaba, porque o que mais tem nessa vida é homem que não é sacerdote, homem banana. Ah, falaram mal de mim lá na igreja. Falaram mal de mim, as irmãs estão todas falando, fofocaiada danada. E vamos sair dessa igreja. E o cara fala, não, nada, a igreja está uma bênção, estamos sendo tratados, isso é a oportunidade de Deus nos tratar. Fala assim, não, nós vamos sair sim, viu? E o cara fala, tá bom, então tá bom. Ô rapaz, você está fazendo, colocando a sua família em risco. É que eu não quero aborrecer ela. Vá, mulherzinha. Vai. Você sabe de uma coisa, irmãos? Se Adão, quando Eva fez aquela besteira lá, desobedecer a Deus, se Adão, presta atenção, ele era autoridade sobre ela. Se ele falasse assim, não, eu não vou seguir o que você está falando, não. Eu não vou acompanhar você nessa caminhada, não. É o seguinte, mulher, nós vamos agora nos reunir às 6 horas da tarde, como todo dia, e nós vamos nos reunir com o pai, e eu vou pedir perdão para ele, e eu vou cobrir você. E na hora que o pai voltasse, eles continuariam nus, e falar assim, pai, olha, nós pecamos, mas eu tô pedindo perdão por ela e por mim também. Mas eu não entrei na jogada dela, eu quero que o senhor perdoe. Certamente hoje nós não estaríamos nessa situação. O problema é que os homens abandonaram o seu posto de sacerdote, abandonaram o seu posto. Então, está com algum problema? O primeiro a ficar bruto, o primeiro a começar a bater porta é o homem. Então aqui está dizendo assim, muitas vezes a mulher vai dizer, é o seguinte, eu não estou a fim de ir na igreja hoje, eu não vou nessa programação. O que o homem tinha que falar? Faz o Mobral para falar programação. Em segundo lugar, você vai sim, vamos sim. Porque nós estamos juntos. E você vai ser curada. E você vai perdoar essas pessoas. E não entra na besteira. Então, aborrecer. Homens! Vai ter hora que você vai ter que aborrecer a mulher sim. Na hora que ela quiser ficar acoitando o filho, fazendo coisa errada. Mulher, né, tem aquelas coisas, né? O filho pode fazer, sempre dá razão para o filho. Pode fazer o que está de errado, tudo errado, e dá razão para o filho. E aí briga com o filho na frente, briga com o marido na frente do filho, dando razão para o filho na frente do marido. Ah, que falta de sabedoria. O que o filho faz? O filho percebe que a casa está dividida, e aí um demônio se instala dentro daquele lar. Um demônio de domínio de Jezabel naquela casa.
coisa mais ridícula do mundo é quando uma casa que tem marido e mulher, quem manda, quem determina. Eu estou dizendo, irmão, tudo tem que entrar num acordo, se possível, tudo num acordo. Mas no impasse, quem decide é o homem. E o homem tem que decidir pela palavra de Deus. Fala para o teu irmão, se tiver algum homem do seu lado assim, fala assim, não seja banana. Seja carinhoso, seja sábio, mas seja firme. Coloca um homem nesse corpo. Quando eu falo coloque um homem segundo a natureza de Cristo, viu, irmão? Segundo Adão. Se alguém vier a mim, não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher e filhos. Quantos conhecem alguém aqui que é dominado por filhos? Quantos aqui já viram um filho sentar a mão na orelha de mãe, de pai? Quantos viram aqui filho dar um tapa na orelha da mãe e do pai e a mãe e o pai fazem assim? Ele é o gênio. O gênio dele é assim. É o gênio terrível. Ah, panaca. É o gênio mesmo, o gênio do mal. É um demônio que está se instalando na vida do seu filho. Quantos já viram assim o menino trazer lapiseira, um pacote de lapiseira da escola? O que é isso, filho? Achei. Daqui a alguns anos passa, ele traz um carrinho. Achei. Daqui uns dias ele traz uma bicicleta. O cara acha coisa, hein? Cara bom de achar as coisas, né? De repente vem com uma moto. De repente o cara está com uma BMW na frente da casa. E daqui uns dias ele está dentro de um camburão. Quem é culpado? Os pais que não querem aborrecer os filhos. Fazem tudo que o filho manda. Faz tudo que o filho quer. Eu não quero ir na escola. Eu não quero escovar o dente. Irmãos. E filhos, irmãos, irmãs, quantos aqui ficam afetados por causa de gente? O discípulo me abandonou e aí eu vou sair da igreja por causa disso. O discípulo falou mal de mim, eu não quero mais saber de Deus. Como assim? O que tem a ver o discípulo? O que tem a ver a pessoa com Deus? Irmão, deixa eu falar uma coisa, pode ficar uma pessoa comigo, meu. O que é isso? Deus, ele nunca vai me abandonar e nem eu vou abandonar ele, porque ele é meu patrimônio. Ele é minha riqueza. Mas algumas pessoas abandonam a riqueza, a pérola, abandonam o tesouro por causa de irmãos, de filhos, de mulher, né? De homem. E aí diz assim, aquele que não aborrecer a sua própria vida, não é digno de ser meus discípulos. E no fim ele fala que assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa palavra hoje, ela falou, a conclusão é o seguinte: cristianismo verdadeiro, não estou falando de religião, estou falando de você frequentar uma religião, frequentar um culto, não. Cristianismo bíblico verdadeiro necessariamente propõe uma renúncia de tudo. Toda vez que você vê uma pessoa pipocando, uma pessoa pedindo para parar, é porque ela está em pecado, ou ela está fazendo uma coisa que desagrada a Deus, ela se sente sem autoridade, ou ela está começando a valorizar mais a sua própria vida do que a vida aqui, que dura alguns anos, do que a vida eterna. Porque naquele momento a pessoa parou de acreditar que existe uma vida eterna. E na hora que a pessoa para de acreditar que existe uma vida eterna, e que existe uma vida espiritual, e que o mundo espiritual é real, ela começa a voltar a ser o que ela era. Os valores antigos, as coisas antigas. O que eu proponho para vocês nessa tarde, proponho a nós aqui que nós nos arrependamos disso. Quantos aqui gostariam que já foram achados? Quantos que acharam um tesouro aqui e agora querem procurar essa pérola que foi exposta?
Vem aqui à frente, por favor, nós vamos orar. Provavelmente essa semana, nas células, você vai estar apresentando essa pérola, você vai estar apresentando esse tesouro. Baixe sua fronte. Começa a ler a Bíblia. Você vai ver lá todos os relatos que você vai encontrar na Bíblia. Fala desse assunto que eu estou falando aqui hoje. Fala de homens e mulheres que abandonaram tudo, que deixaram tudo. Homens e mulheres que receberam uma proposta de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te enviar para o lugar. Abraão saiu da sua terra e hoje ele se tornou uma grande nação. Jesus, ele passava na região da Galileia, na nação de Israel, e por vezes ele foi para Jerusalém. E muitas vezes ele falava assim: vem e me segue. Ele chamou pessoas, publicanos, que eram odiados pelo povo, eram fiscais, cobradores de impostos, gente muito rica e que era odiado por todos. Ele chamou pessoas enfermas. Ele chamou pescadores. E você sabia disso? Que Jesus chamou pessoas e algumas pessoas que ele chamou não foram. Teve uma vez que ele chamou um camarada muito rico. Ele falou assim: o que eu preciso para te seguir? Ele falou assim: vende tudo que você tem e compra, né? Dá aos pobres e me segue. Vende tudo que você tem e fica com o teu tesouro. Eu sou o teu tesouro. A Bíblia diz que o jovem baixou a cabeça, ficou triste, porque ele tinha muita coisa. E ele não quis. Teve um outro que tinha a religião dele. Ele era judaizante. Ele era fariseu. E Jesus fala quase a mesma coisa. Diz assim para ele: você tem que nascer de novo. Ou seja, tudo que você tem, tudo que você construiu na tua religião, eu estou mandando agora você derrubar tudo e nascer de novo. Entra dentro de mim. Deixa e nasce de novo. E ele fala assim: mas eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe. Eu falo: mas você é mestre, você não sabe o que eu estou falando. Aí o cara entendeu, ele falou, ele sabia que ele tinha que abandonar a religião dele. Ele tinha que abandonar tudo. Abandonar os horóscopos, a tendência a falar com mortos, como muitos ainda que são cristãos, quando morre alguém ainda conversa com gente morta ainda. Isso é espiritismo, que passaram a vida toda conversando com imagens, por que não falariam com mortos? Algumas pessoas não abandonam, valorizam os seus antecessores infiéis, muito mais do que Deus. A Bíblia é um livro de histórias de gente que abandonou tudo. Teve alguém que chegou assim para Jesus e falou assim: então deixa eu enterrar meu pai. Ele não estava dizendo que o pai dele tinha morrido e que ele precisava naquela hora enterrar. Ele estava dizendo assim: deixa meu pai ficar velho, ficar doente e morrer, e depois que meu pai morrer, aí sim eu vou te seguir. E o que ele responde? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. O que ele estava propondo? Ele estava propondo de ele salvar o pai, a mãe, a família inteira, para todo mundo seja vivo. Não tem problema não.
Só que muitas vezes nós somos tão apegados. Eu me lembro, quando chega final de ano, irmãos, quando chega janeiro, é uma doideira, dezembro e janeiro, a gente começa a visitar e vai para os lugares de origem da família. Nada, super a favor, ótimo você viajar, você vê, mas você chega lá, a família começa a te pressionar a que você beba, a que você fale palavrão, a que você seja imoral como você era antes. E muitos de nós ficamos envergonhados de sermos santos, de parecermos santarrões. E aí quando chega em janeiro, muita gente se desvia, volta a beber, volta a se drogar. Porque não está disposto a aborrecer a família. Está disposto a perder algumas coisas. Mas a Bíblia, irmãos, é um livro de história de gente que estava disposta a perder tudo. Eu quero que nesse momento você faça uma oração e você peça do Senhor agora. E você faça um pacto com Ele de romper com seus padrões, com seus valores. Isso é cristianismo. Se você tiver que passar necessidade, viu, irmão? Tiver que passar necessidade, mas ganhar a tua alma, que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Quantas mulheres aí que se submetem a uma situação vexatória, de coração. O texto fala assim, quem não aborrecer marido. Muitas vezes, a pessoa por causa de uma paixão abandona tudo. Como pode a pessoa abandonar tudo por causa de uma paixão? Então faz assim, não se entregue a uma paixão errada. Quando você perceber que está surgindo qualquer coisinha no teu coração, anula isso, confessa, fala para algum líder, para algum irmão maduro, uma irmã. Mas não permita que a paixão se estabeleça, porque o ser humano faz qualquer coisa depois que ele está cego, até abandonar Deus. Eu conheço na minha carreira cristã, como pastor também, eu vi muita gente abandonando Deus por causa de dinheiro, por causa de sexo. Alguns pastores, quando alguém chega para ele e fala assim, eu vou ter que trabalhar das 2 às 10, e infelizmente não dá. Muitos pastores falam assim, fazer o quê? Até líderes que deveriam tirar a pessoa daquela má noção de valores, eles mesmos, eles estão já contaminados. Eu vou orar por você, põe a mão no teu coração. Senhor Jesus, primeiro eu quero agradecer, Senhor, porque nós somos achados. Nós somos um povo que não te buscou. Muitos de nós éramos religiosos, muitos de nós éramos idólatras, muitos de nós éramos ateus, muitos de nós não acreditávamos em nada, Senhor. Mas o Senhor nos achou. O Senhor deu um terremoto na nossa vida e apareceu esse tesouro brilhando no meio da terra. E o Senhor falou assim, agora vai, vende tudo que você tem e pega essa terra. Sabemos que essas parábolas que o Senhor tem contado, Senhor, é para ensinar os valores do reino. Porque o meu reino é como, o meu reino é como, o meu reino é como. Então assim é o teu reino. De alguém que achou uma coisa que ninguém vê, que ninguém valoriza, só aquele que recebe revelação. Eu quero pedir uma coisa, Senhor, que você esteja derramando a tua revelação a esta congregação, a esse povo, Senhor. Revela a minha vida, Senhor. Que essa semana nas células as pessoas recebam essa revelação do que tem realmente valor. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que doa, um Deus que dá, que faz tudo o que é necessário. E nós não precisamos nos preocupar com nada, a não ser fazer o que a tua palavra diz. Vendermos tudo, fazermos tudo, Senhor, para tomarmos posse desse reino. Aliás, o preço já foi pago. É só nós usarmos o teu sangue, como o teu servo tem falado e pregado quase que desesperadamente. Em nome de Jesus, que essa semana, Pai, seja uma semana de vitória, de avanço, de bênção, e cada um possa levar, Senhor, essa palavra, em nome de Jesus. Levanta suas mãos agora, diz assim, em nome de Jesus, eu pego essa palavra e aplicarei, porque o Senhor tem me ensinado a ser alguém de pacto,
de aliança. Eu abro mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Todos os meus projetos estão submetidos a Ti, Senhor. E eu sei que eu serei muito mais feliz do que quando eu administrava a mim mesmo. Me leve em paz ao meu lar, debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém e amém.